Oi pessoal, aqui é o Edicildo. Esse é o meu podcast 003. Estou aqui tomando um drink, domingão. Estou aqui no meu canto pensativo e estou pensando seriamente em cometer um sincericídio. Nem arrumei seguidores e acho que já vou perder alguns. Vou fazer um podcast improvisado bebendo um drink, né? Não vou ficar bêbado, eu não fico bêbado. Só um drink, um copão. E com certeza já tenho pendências a falar a verdade, falar coisas verdadeiras. Imagina tomando uma, né? Imagina num barzinho de verdade. Apesar que estou em casa. Mas o efeito é o mesmo. Então, vamos lá. Se eu aprovar, entre aspas, eu deixo o áudio sem edição. Não quero saber, não edito. É... Vamos lá. Todos nós viemos ao mundo, criança, bebê, inocentes, puros, limpos, ateus, desmotivados, despolarizados. Desmotivados, o que dizer assim, sem influência, né? Sem vontades secundárias, né? Apenas viver, né? Apenas respirar, se alimentar, ser feliz. O problema são coisas estabelecidas pelos mais velhos que tendem a bagunçar, a estragar, a sequestrar, seduzir, catequizar. Coisas como ideologias, religiões, e que o inferno está cheio, né, dessas intenções, porque se existisse inferno, porque a pureza da criança, que a gente vê logo pelo olhar, né, pelas atitudes, é uma coisa maravilhosa e isso é estragado. Muita gente vira adulto estragado, não tem mais aquela pureza, né? Ninguém, praticamente. Muita gente se deturpa sob desculpa de que está sendo seguidor de uma ideia, de um programa, um meme. Eu chamo de meme. Para mim, uma religião é um meme que atravessa os séculos e catequiza as pessoas para ideias que não necessariamente são delas, né? Eu sempre tive muito cuidado com o que eu aprendo, com o que eu acho verdadeiro, com o que me emociona. Quando eu era novinho, eu ainda era religioso, naturalmente, né? Família brasileira, eu era católico, então, normal. Só que com 14, 15 anos eu comecei a ler muito e comecei a achar que tinha algo errado. As coisas não fechavam, né? E as pessoas são mentirosas, são falsas, de uma maneira geral. Às vezes com a intenção boa. Boa parte do problema é ter que ganhar a vida, né? A vida não é fácil, a vida é dura, nem todo mundo nasce num berço bom, num berço já com alguma posse, alguma coisa que ajude a não se preocupar, a não ficar neurótico com ganhar a vida, né? Na época das cavernas a gente precisava todo dia matar um leão, literalmente todo dia tinha que... Você não sabia se ia comer, você tinha que roer raiz, comer grama, comer plantas, frutas e de vez em quando matar um bicho que pudesse ser a sua comida da semana. E vivia-se aquela angústia de será se amanhã a gente está vivo? Será se vamos comer? Será se nosso filho não vai morrer de doença? Então, o homem sempre teve essa ânsia, esse desespero de viver, né? Hoje em dia, com a sociedade mais evoluída, a maioria das pessoas vivem, né? Normalmente, eu digo assim, melhor do que na época primitiva. Apesar que ainda existe muita pobreza, e o que mais tem, aliás, é pobreza. O problema é que a vida ficou dura por outros ângulos, né? E, e o dinheiro, a vivência, a sobrevivência nos corrói, nos criam neuras e coisas ruins que atrapalham viver. Então, uma criança, às vezes inocente, que cresce com algumas esperanças, com sonhos, muitas vezes são demolidas, né, em seus sonhos e tendem a virarem adultos que mais sofrem do que vivem, né, que vivem por vários motivos, por sorte, por azar, por influências, e nem todo mundo vive bem. Parece que tem que ter uma espécie de inocência para você conseguir viver pobre e talvez um dia até ter posses, mas
você ter aquela fé, né? Aquela que vai conseguir vencer, né? Não me refiro à fé de algo ajudando de fora, do alto, de algum ser superior, nada disso. Eu digo fé em que tudo tende a dar certo, se você gosta da vida. A vida é uma dádiva, é algo maravilhoso. Você poderia não ter existido. Bilhões de espermatozoides e possibilidades foram anuladas. E você foi o que colapsou, você foi o que deu certo, você foi a combinação que nasceu e não morreu, não teve nada. Você está aí agora, lendo, pensando, vivendo. Isso, se você pudesse ter essa noção de que isso é uma dádiva, isso é uma maravilha, isso é um verdadeiro milagre, isso é espetacular. Então, a não ser que você nasça com o azar de ter algum problema, né, físico, mental, social, infelizmente muitos têm esse problema, você deveria ser feliz, mesmo tendo que vencer na vida, tendo que lutar na vida, tendo que ter alguma coisa. Porque o objetivo da vida não é ter posses, não é ter coisas. O objetivo seria só ser feliz, só viver bem. E você pode ganhar um, dois salários e ser feliz. Aquela cena famosa que mostra aqui no Brasil do lixeiro dançando feliz. O quanto disso é escapismo, o quanto disso é porque ele é feliz mesmo, a gente não tem certeza, mas o fato é que a atitude de lutar e ser feliz só pode ajudar. Por isso que eu sou contra a neura do pessoal mais socialista, comunista, que acha que tudo tem que ser dividido, que o homem precisa ser ajudado, que alguma coisa tem que vir ajudar um homem, o Estado tem que ajudar o homem merece ser ajudado. Sim, eu também acho, e isso é o que vai terminar acontecendo. No futuro, o comunismo, entre aspas, né? Bota muitas aspas aí, por favor. Já vai existir naturalmente, quando os robôs trabalharem para a gente, quando a gente um dia, a tecnologia der ao homem um conforto maior. Porque hoje, na cabeça do lado do Marx, né, do Karl Marx, desse pessoal primitivo, vamos dizer assim, arcaico, só imaginava um homem trabalhando e tendo que ajudar o que não tinha tantas condições e dividir tudo que pudesse, e o Estado assim, o comunismo em si, né, ele seria uma coisa mal engendrada, né, mal encaixada na realidade possível, porque isso nunca vai dar certo, né? Assim como eu tenho o ímpeto de trabalhar e, modéstia à parte, tenho uma cabeça boa para trabalhar, muita gente não tem. Às vezes a pessoa não tem aquela capacidade, e é muita gente, e às vezes não tem vontade também. Tem muito Zé Carioca por aí que só quer ficar em casa. E não é justo eu trabalhar para dar para ele condições de ele ficar à toa, já que eu quero trabalhar e gosto, né? E basicamente, assim como um físico nuclear merece ganhar mais do que um sapateiro, não desprezando o sapateiro, mas é porque as capacidades do sapateiro são muito menores e responsabilidade e desgastes são muito menores do que um matemático, um físico nuclear, um engenheiro. Cada homem tem seu potencial, por N motivos. E não tem como isso ser mensurado, calculado e justamente remunerado para cada um ter o seu quinhão. Por isso que eu imagino que algo assim será possível apenas com a tecnologia. Tudo é uma etapa, nós estamos vivendo hoje uma etapa. Essa etapa seria, nós hoje temos que trabalhar, assim como o homem do passado tinha que caçar e coletar, hoje temos que trabalhar, precisamos do dinheiro, as corporações crescem, mas no futuro nós vamos ter o nosso quinhão de trabalhadores. Assim como teve a escravidão no passado, no futuro vai ter uma versão melhorada da escravidão, que vão ser os androides, os robôs trabalhando pra gente. A gente viu isso em muito filme. Blade Runner, Matrix, Terminador do Futuro. As máquinas vão pensar e vão poder fazer coisas pra gente. Tá aí a Boston Dynamics, que tá aí fazendo robôs poderosos, maravilhosos, que até assustam, mas isso assusta porque a gente tem essa tendência de espantar com a novidade. Pense que cada um vai ter seu robô em casa. Nós já temos hoje robô em casa. Todo mundo tem um liquidificador, uma máquina de lavar. Eu tenho aquele robozinho que anda no chão varrendo, que é uma maravilha. Há 7 anos que eu não varro o chão. E daqui a alguns anos, todo mundo vai ter um robô meio humanoide, vai lá fazer tudo, vai limpar a casa, vai fazer compra, vai.
te ajudar, que vai pregar o telhado, vai. Isso vai ser normal. Vai ser normal. E as fábricas vão ter robôs cada vez mais automatizados. Vão ser cada vez mais automatizados, vão ter máquinas e robôs trabalhando. Isso vai gerar desemprego no início? Sim, tudo é fase. Assim como os teares, as gráficas, né, do passado criaram desemprego, assim como as técnicas de agricultura, as máquinas, os tratores. Tudo sempre cria, um momento inicial, um desemprego. Assim como hoje um cobrador de ônibus reclama porque tem roleta eletrônica, tem cartão para pagar, tem celular para pagar. Mas é a tendência. Podemos lutar contra isso. Não, eu sou contra o, o cara que é cobrador de ônibus vai ter que ser preservado, porque o povo vai poder pagar o ônibus agora com o celular, ou com seu reloginho de pulso, com seu cordão, seu anel, não sei. Tá errado, porque em prol de defender alguns daquela profissão, o bem maior, que é a sociedade usufruir daquele recurso bom, inclusive que vai ajudar a baratear a passagem do ônibus, é o que ganha. Quem tem que pensar, a gente tem que pensar sempre no bem maior, né? O bem menor, ele tem que ser alterado. O cobrador tem que estudar isso é outra coisa. Isso, levando à enésima potência, vai terminar acontecendo o inevitável. Os robôs vão trabalhar para a gente. Vai ser açougueiro, vai ser faxineiro, vai ser gari, vai ser pedreiro, vai ser operador de tudo que você imaginar. E o homem cada vez mais vai ficar desempregado. Mas a tendência é que essa produção vai dar ao homem, à sociedade, de início vai enriquecer lá as empresas, as corporações, mas eles vão fazer o quê? Vão enfiar o dinheiro no rabo a vida inteira? Não tem mais o que fazer. Assim como agora na Covid, a gente viu que até o Brasil conseguiu pagar uma ajuda, né, a quem ficou em casa porque não podia trabalhar. A tendência é essa, que no futuro os governos vão pagar salários mínimos a cada pessoa, porque os robôs vão trabalhar para a gente e vão cada vez produzir mais e vai enriquecer o mundo, vai enriquecer, além das corporações, vai enriquecer a sociedade. Assim como hoje o mendigo tem um celular, um dia ele vai ter uma casinha, nem que seja alugada, porque robôs vão fazer casas mais baratas, cada vez mais, em detrimento do pedreiro ter que fazer e ter que fazer outra coisa, talvez ficar em casa ganhando salário mínimo. Que vai ter um baque inicial, mas a médio e longo prazo a raça humana não precisará mais trabalhar. Eu lembro nos anos 80, 90, quando saiu o celular, que era 4.000 na época, um celular era 4.000, uma coisa assim, não lembro bem. Um amigo meu, meio comunistão, né? Não vou dizer o nome aqui agora. Eu todo animado, falando, eu li no jornal que o celular agora todo mundo vai ter que ter e vai ser daqui a alguns anos todo mundo vai. Aí ele riu e falou: Você acha que com esse salário que a gente ganha, um dia a gente vai ter celular? Eu falei: Putz, você acha que tu vai ganhar a vida inteira esse mesmo salário? E outra coisa, tu acha que o celular vai ser esse preço a vida inteira? Cara, um dia até mendigo vai ser celular, vai ter celular. E hoje, 20, 30 anos depois, eu já vi na televisão mendigo que tem blog. Tudo bem, celular que ele achou e tudo, mas não interessa. Eu quero dizer que a tendência da tecnologia é baratear, melhorar, deixar mais confortável a existência. Os caras têm que parar de ter a neura do dinheiro. Esse pessoal meio comunista, meio socialista, tem a neura do dinheiro. Eu não sei explicar, mas não é esse. A questão não é essa. Eu sei que existem empresários e corporações que só pensam em dinheiro, mas isso eles também estão errados. A evolução da sociedade passa mais por outras coisas. Assim como hoje qualquer um pode comprar cenoura, e antigamente não. Assim como hoje qualquer um pode ir lá e comprar cravo, e antigamente era considerado só comida de rei, né? Eram as especiarias que só rei podia pagar, só rei podia ter. E hoje qualquer um compra, ali na esquina, na feirinha. E assim é a vida, o mundo não está parado, nós estamos num processo, tudo é um processo. Então eu sou um otimista, eu não vejo o mundo como algo ruim. Botar uma lupa nas coisas ruins e dizer que a vida é uma porcaria, isso é coisa de pessoas perturbadas, que perderam a fé, que perderam aquela coisa da criança de fé, de que tudo vai dar certo, de que basta lutar e que estamos aí melhorando. A gente saiu das cavernas, estamos na Lua, estamos indo para Marte, temos a internet, vamos vir aí o metaverso.
Então a ideologia estraga as pessoas. Por isso que eu luto contra a ideologia, eu luto contra religiões, tudo que mexe com a boa fé, com a expectativa, a esperança do ser humano, com o bom humor e otimismo, eu não posso ser a favor. Nós temos potencial para ser quase deuses. O ser humano vai atravessar essa fase. Nós vamos ter robôs trabalhando para a gente. Não vai acontecer o que aconteceu no Matrix, no Exterminador do Futuro, nesses filmes pessimistas, né? Que são bacanas, adoro os filmes, mas são pessimistas. O homem vai dar um jeito, não vamos ter ser derrotados por máquinas. Blade Runner, né? Aquela coisa bem feita e tudo, mas que é muito pessimista. Não precisa ser assim. Um dia a gente não vai precisar trabalhar, a gente vai poder viver só de. Vamos todos ser hedonistas, vamos viver só de arte, livros, teatro. Vamos só amar e apreciar as paisagens e os robôs trabalhando pra gente. O robô não precisa ter inteligência sensorial como nós temos, né? De maneira que se sintam inferiorizados por terem que trabalhar. O robô não vai querer arte, não vai querer descansar. O robô não cansa. A máquina de lavar não cansa. Ela pifa, você joga fora, compra outra, conserta. E é isso que eu quero dizer, os robôs vão ser assim. A inteligência artificial vai ser assim. Os governos vão precisar de inteligência artificial. A complexidade de um governo não pode ser usada, ser processada, vamos dizer assim, trabalhada pelos homens. Os homens são corruptos, os homens pensam em dinheiro hoje, né? Então a tendência é que um Google, um Alexa, uma inteligência artificial do futuro vai nos ajudar, como se fôssemos pet, né? Eles vão cuidar da gente. Eles vão chegar, poxa, esse primata aqui precisa de ajuda. Vai ajudar a gente. A gente vai no início deixar assim, aos pouquinhos ela mandando e definindo as taxas de juros, de impostos, não sei. Daqui a pouco ela está fazendo tudo certinho, porque a matemática, a ciência é muito maior do que qualquer um de nós. E eu não vejo, tirando uma desgraça, tipo um asteroide batendo na gente, uma explosão solar, algo gigantesco, uma praga, alguma coisa assim, ou até mesmo uma guerra, enquanto o homem ainda é meio burro. Se não nos destruirmos, nós vamos ter um futuro maravilhoso. Nós não, nossos netos, bisnetos, né? E é isso. Não vejo por que achar que só porque estamos no meio de um processo e que hoje não é bom para todo mundo, achar que isso é pior, é ruim. E claramente existem campanhas contra esse processo positivo, vamos dizer assim. Eu segui um tempo desse um site que o cara falava de filosofia, eu gostava de ver os resumos de filosofia. Aí um dia eu esbarrei lá, eu vi que ele era de esquerda, né? E ele falou com todas as letras, porque o capitalismo vai destruir o mundo, né? Eu falei, caramba, eu vou parar de seguir esse cara, eu fiquei revoltado. Como é que o cara fala um negócio desse? Que tudo que o pobre tem hoje vem do capitalismo. Se hoje a gente consegue comprar um quilo de farinha, é porque alguém plantou, é porque fizeram fertilizante, fizeram máquinas. O cara plantar lá no fundo do seu quintal, não alimentaria a sociedade hoje. Nós temos milhões de pessoas, porque bilhões, né? Bilhões de pessoas, porque as técnicas, a tecnologia, as empresas conseguiram dominar como fazer as coisas direito. A ciência está prevalecendo. E tudo baseado no impulso de crescer, né? Que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com capitalismo. Eu sou pró-capitalismo, mas não como fim em si. O capitalismo não é o objetivo final do homem. É só uma ferramenta. É um processo natural e é um processo. Estamos em andamento. Um dia não vai ter mais capitalismo. O dinheiro vai acabar. Isso não significa que um dia vai ter comunismo, porque isso é um termo arcaico também. Deixa de considerar muita coisa. Quando Marx escreveu seus termos capitalistas lá no O Capital, por exemplo, ele não sabia que um dia ia ter inteligência artificial, que um dia ia ter robôs, que um dia ia ter automação. Ele sempre achou que era um homem que tem que arregaçar as mangas e botar a mão nas alavancas. Isso é arcaico. Não é assim. Ele nunca imaginou dinheiro digital, nunca imaginou nada do tipo, internet, por exemplo. Um Google, um Alexa, um chat GPT. A inteligência artificial que um dia vai. A Terra inteira vai virar uma coisa só. Inteligente. Sem barreira de línguas. Você vai poder falar com um chinês assim ao vivo, dentro do metaverso. O homem vai trabalhar se quiser, por puro diletantismo. O homem não precisa. Ah, mas eu quero ser engenheiro, eu sou programador, eu quero. Vai ser. Quero ser físico? Vai ser. Quer ficar numa ilha tomando caipirinha? Pode. Você vai receber o seu salário mínimo lá,
que não vai te deixar passar fome. Seu filho vai poder estudar de graça. E por aí vai. O homem está, se não se acabar agora em guerra, está aí o Putin, aquele infeliz, causando guerras, invadindo a Ucrânia. Se um cara desse não destruir, ajudar a destruir a civilização, né, voltar à barbárie por causa de guerras, nós temos um futuro maravilhoso. O ser humano vai ocupar Marte, vai ocupar a Lua, vai ocupar as luas de Júpiter, vai se espalhar pela galáxia. E isso é inevitável, basta não se destruir. Nós vamos ter o nosso tio, nosso avô, nosso mestre nos puxando pelas mãos, que é a inteligência artificial, talvez uma só ou várias delas, que nada mais é do que um melhoramento do homem, seguindo a lógica, seguindo o que a gente já sabe. E tudo isso precisa passar pelo processo, que é sair das cavernas, que é formar lavouras, fazer as cidades, passar pelo feudalismo, passar pelo capitalismo e atingir um ápice inevitável que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum comunismo, nada do que foi escrito pelos arcaicos pensadores vai influenciar. Não tem como impedir. Apesar de que uma guerra pode destruir, né, esse trajeto. Né? Isso deve acontecer, deve ter acontecido várias vezes em outras civilizações. Muitas não devem ter conseguido, por motivos mil. A gente não teria conseguido se não fosse os dinossauros ter saído da frente do caminho. Talvez eles tivessem conseguido, mas aí é outro assunto, é outro áudio, né? E eu vejo com bons olhos, né? Se a gente passar por essa fase perigosa agora, se a gente passar por esse século agora, mais o outro no máximo, e a gente conseguir evitar o fascismo, a guerra, a doença, a praga, a ignorância humana que ainda borbulha, se a gente deixar a ciência dominar, nós vamos atingir os píncaros celestiais da existência. O homem vai poder ser um ser muito evoluído, com propensão a ensinar outros seres que sejam iniciantes ainda, e talvez a gente tenha contato com outras raças, só que essas outras raças podem ser inferiores ou superiores, né? E isso é outro assunto. Eu não quero devagar muito, mais do que isso. Mas isso não tem fim. Por que tem que ser pessimista? Por que nós temos que ser pessimista? Qual é a lógica de ser pessimista? Se você pudesse chegar no Homem das Cavernas ou no Homem Medieval lá e mostrar para ele e perguntar para ele o que ele acha, ele provavelmente seria pessimista. Ele não tinha elementos, não tinha como saber que hoje as coisas estão melhores. Porque sim, estão melhores. Independente dos pessimistas de plantão e do pessoal aí do contra que fala que tá tudo ruim, cada vez pior. Não, ao contrário, está cada vez melhor. Está cada vez melhor. O problema é que as pessoas frustradas, as minorias, vamos dizer assim, pessimistas, são muito barulhentas. Né? 5%, 10% faz um barulho danado. E isso pode converter muita gente, pode arregimentar, arrebanhar muita gente para esse tipo de raciocínio. Enquanto, na verdade, a raça humana está melhorando. Nos lugares mais, nos outros lugares menos, mas na tendência geral está tudo indo para frente. Né? Você tira assim, o Brasil, que é um país pobre, né? Todo mundo tem celular praticamente. Então tu vai falar, grande coisa não. O pessoal pessimista achava no passado que ninguém ia ter nada e a tendência é passar fome. Eu cresci nos anos 70 e 80 achando que a vida era não promissora, que como a gente nunca ia passar do salário mínimo, que a gente nunca ia, todo mundo ia. Realmente, de uma maneira geral, o povão não passa muito de certos pontos, certo ponto. Mas nesse tempo todo eu vi muita coisa melhorar. Então, hoje o mendigo tem celular. Se quiser, né? Acha no lixo e com R$ 10 ele compra um cartãozinho de um chip e faz blog. Eu vi um cara fazendo, mas eu não estou querendo repetir a história. Eu quero dizer que necessariamente o futuro sempre é melhor que o passado. É que o pessoal do contra quer o contrário, quer validar suas crenças, né? Quer falar mal do capitalismo, quer falar mal da maneira que o mundo está indo hoje.
né? Assim como o pessoal religioso quer botar que vem aí o apocalipse, e não o paraíso. E nem uma coisa nem outra, a realidade está no meio, né? Em média start virtus, né? No meio está a virtude, né? A verdade está no meio. Nem inferno, nem paraíso. Mas assim, quanto mais tempo você foca a diferença, né, de vida entre o passado distante e o futuro e o hoje, não sei nem o futuro, e o hoje, melhorou muito, melhorou muito. E isso é inevitável. Então por que que eu tenho que ser pessimista? Qual a lógica de ser pessimista? Tudo bem, ser o bobo alegre e ser o ultra otimista também não é besteira, mas você tem que ver com bons olhos as coisas que vêm por aí. Você tem que olhar o futuro como ser promissor, senão eu deito e morro. Se for para achar que o meu futuro vai ser uma porcaria, como tanto falaram nos anos 70 e 80, era melhor deitar e morrer, porque não vai ter nada que preste. O que é uma mentira. O futuro sempre foi melhor que o passado. Eu tenho boas lembranças, assim, eu sei que. Vai falar, mas você está comparando tecnologia. Sim, mas se a tecnologia foi feita para nos dar conforto, se eu tenho mais livros, mais filmes, mais documentários, mais possibilidades de pagamento, de salário, de créditos, mais roupas, mais equipamentos. Se eu tenho possibilidades maiores de ter tudo isso se traduz em conforto e melhor viver, por que que eu tinha que ser pessimista então lá no passado, se hoje está tudo melhor? E eu estou vendo que isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Ah, mas isso não tem nada a ver com o espírito humano. Tem tudo a ver. A gente não quer saber a gente quer comer e ser feliz. A gente quer comer e ter leitura. É a música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. E cada vez mais está acessível tudo isso. A tecnologia do futuro vai nos dar tudo isso que você quiser. Se você quer comida, vai ter. Você vai ter. Quer arte? Vai ter. Hoje você liga o celular, você pode ver podcast, você pode ver filme, você pode ver série, você pode ler livros, você pode ler quadrinhos. É maioria de graça. Olha só. Ou então você vai pagar uma taxinha lá no Amazon Prime da vida. E essa taxa vai te possibilitar vários livros gratuitos por mês. Pega isso e joga lá para a época pré-histórica, ou não precisa nem ir tão longe, vai lá para a época da Idade Medieval e fala que isso era possível. Na época que só os reis tinham livros para ler, que não era qualquer um que tinha uma Bíblia para ler, porque era só rico. O pessoal ia achar que isso era mentira, isso era ficção científica, nem tinha esse termo na época, eu sei. Mas então, o que eu quero dizer é que tudo isso que eu estou falando, todo esse cacho de maluquice que eu estou falando, é para concluir, indubitavelmente, que é melhor ser otimista do que pessimista. Se não me engano, foi o Betinho, aquele cara que morreu de AIDS porque recebeu a transfusão de sangue contaminado, que ficava ajudando os pobres, né? Negócio de campanha contra a fome. Ele falava alguma coisa do tipo, não lembro direito, mas era alguma coisa do tipo que me marcou muito. E não foi isso que fez eu ser assim, eu já era assim. Mas assim, ele falava alguma coisa do tipo: só tem dois caminhos, ou você ser triste ou você ser alegre. Por que que você tem que escolher o caminho de ser triste? Pô, vamos escolher o caminho da alegria, do positivo. É mais ou menos o que eu digo contra otimismo e pessimismo. Por que que, não, o capitalismo vai acabar com o mundo, que nem eu vi aquele idiota falando. O cara é tão inteligente, cara, o cara fazendo um monte de resenha de filósofo, achando até legal. Quando eu vi ele falar isso, me foi uma decepção muito grande. Como assim? Ele está usando um computador, que foi o capitalismo que gerou. Está usando um sistema operacional, que foi o capitalismo que gerou. Né? Aquele programador que fez o sistema dele, eu sou programador, acho bacana lembrar que sou, porque boa parte do progresso vem de nós, de programadores, mas aquele programador, ele trabalhava com uma empresa, em troco de salário, e essa empresa contratou o melhor possível, porque ela também ganhava dinheiro com isso. Quem fez aquilo tudo foi um programador que ganhava dinheiro, que só fez porque ganhava dinheiro, porque é um esforço danado. E isso tudo veio do capitalismo. O capitalismo com letra minúscula. Não quero o capitalismo com letra maiúscula para contrastar com o comunismo, porque o comunismo não tem nada a ver com o capitalismo. Não é o oposto. Não são coisas opostas. O capitalismo é uma ferramenta. E o comunismo é uma ideologia idiota. E a mente da pessoa tem que ser muito deturpada para poder achar que uma coisa é o contrário da outra, que é isso aqui que vai resolver. Não vai. Não vai.
País nenhum vai conseguir implantar algo parecido, de igualitário, né? Se eu tiver duas casas porque eu construí, trabalhei muito, vendi minhas artes, fiz minhas coisas para poder deixar um pro meu filho, é porque eu me esforcei e consegui, em cima das minhas capacidades. Não pode ninguém chegar e falar, não, peraí, você tem duas casas, essa aqui vai ser dividida para os pobres. Não pode, não pode, porque eu também era pobre. E se eu montei duas casas é porque eu me esforcei 30, 40 anos e eu quero que fique pro meu filho. Como é que alguém ousa dizer que um amigo meu falou isso, né? Se você um dia tiver duas casas e o governo quiser, pode tomar uma. Não, um cacete, não pode. Não pode. Tem um cara que tá lá deitado o dia inteiro olhando pra cima, olhando as nuvens e ele vai ter direito a ter minha casa, que eu fiz pros meus filhos. Então, esse tipo de coisa que eu combato. É quem prolifera esse tipo de ideia são pessoas, provavelmente, eu não quero brigar, mas é como se fossem pessoas frustradas, que sabem e ao mesmo tempo querem muito e não se veem conseguindo, porque são pessimistas. O problema é o pessimismo. Nós não temos que pensar em dinheiro, temos que pensar em conseguir coisas. E não adianta querer conseguir daqui para amanhã, porque nada é assim. Isso tudo é um processo. Nós hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, estamos numa fase do processo. Não adianta querer avançar. Ah, mas eu conheço um cara que é rico, dane-se. Ele teve sorte do pai dele ser rico e ele herdou. E eu vou ficar com inveja disso? Eu vou ficar pensando nisso? Não tem nada a ver. Ele ajudou de algum jeito. Ele paga impostos. Ele tem 1.000 empregados. Esses empregados vivem disso. E viva! Isso tudo faz parte da engrenagem que vai fazer a gente alavancar nosso futuro. E o egoísmo não pode ser tão grande assim, ao ponto de, não, mas eu que tinha que estar usufruindo. Não, talvez você não usufrua tanto. Teu filho usufruirá mais, teu neto mais ainda, teus bisnetos mais ainda. E é assim que é. O homem das cavernas não usufruiu nada de nada, coitado. O homem da medieval usufruiu menos ainda, ainda era queimado na fogueira. E hoje em dia, mais pessoas usufruem de alguma coisa. E é pouco, porque usufruiremos muito mais. Vem aí um exército de robôs trabalhando pra gente. E você tem ideia de quanto que isso vai ser exponencial? De como isso vai fazer a gente virar praticamente reis? Todo mundo vai ser rei. E não vai ter dinheiro. É complicado, mas é por aí. E isso tudo foi feito da minha. Esse é um resumo de tudo que eu aprendi em 60 anos de contemplações e leituras. E eu não vejo. Até quanto mais tempo passa, mais eu vejo que é por aí mesmo, né? Amanhã pode ser que o Vladimir Putin joga uma bomba atômica nos Estados Unidos e comece a nossa degradação e todo mundo vire Homem das Cavernas de novo. A gente pode voltar para a Idade Média. Pode acontecer, pode. Mas por que eu tenho que ser pessimista? Deixa acontecer. Aí eu viro pessimista. Mesmo assim, é inevitável. Mesmo assim, um dia a gente vai dar a volta por cima. Se a gente saiu da lama, se a gente saiu das árvores, se a gente saiu das cavernas e conseguimos chegar aqui agora no metaverso e na entrada de Marte, da órbita de Marte, mesmo com Putin explodindo os Estados Unidos e começando na Idade Média de novo, a gente vai um dia, só vai atrasar o processo, mas que um dia a gente vai chegar lá, vai. O que eu realmente acredito que pode acontecer de acabar com a gente é uma espécie de praga, de Covid-15, de 15 não, já está na 19, né? Covid-20, Covid-25. Alguma nova praga pode acabar com a gente, né? Uma invasão alienígena, alguma coisa doida assim. Um hipervulcão que escureça os céus e a gente termine morrendo todo mundo. Se não for algo assim muito improvável, nós seremos seres humanos muito felizes no futuro. E é por isso que eu não tenho como não ser otimista. E tenho dito. Para terminar com uma frase que tem a ver, agora me ocorreu que tem no final do filme Star Trek, The Motion Picture, o Jornada nas Estrelas 1, de 1978. A aventura humana está apenas começando.